Bom, pessoal, então, como ninguém tem nada contra a nossa gravação, tá? Nossa aula está sendo gravada para posteriormente ser disponibilizada para vocês, ok? Ultimamente, né, nesses últimos conteúdos, até antes da Seducitec, a gente estava estudando a escrita, né, de um número complexo na sua forma trigonométrica, né? Então, ó, a norma de um número complexo, né, o módulo dele, se a gente tivesse um número complexo aqui a gente sabe que esse número aqui é um número AB, né? Sei lá, ele tem uma coordenada real A e uma coordenada imaginária B. A gente pode escrever esse número desta forma aqui. Isso daqui é o A, esse daqui é o tamanho de B, né? Que a gente pode olhar nesse triângulo, retângulo, tá? Ou, como está escrito aqui, ó, aqui a gente poderia colocar mais, né? A gente poderia colocar um X, Y. Então, se eu olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó, um ângulo de 90 graus, essa medida aqui vale X, essa medida aqui vale Y, e essa medida aqui, ó, que é a distância da origem até o ponto, é justamente o módulo desse número complexo, tá? O módulo desse número complexo. Que nesse caso aí, ó, a gente vai representar dessa forma, tá? Módulo do número complexo, que é justamente a hipotenusa nesse triângulo retângulo. Por isso que a fórmula fica raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, ok? Bom, aí aqui a gente fez alguns exercícios, tá? Na aula anterior, quem não conseguiu visualizar, quem não lembra, baixa, assistir o vídeo anterior, tá? Aqui temos algumas propriedades, né, que um módulo, como ele é uma distância, ele é sempre positivo, tá? Ou maior ou igual a zero, pode ser zero se o número complexo for o nulo, tá? Que está aqui, nessa propriedade 2. O módulo dele o módulo de um número complexo vai ser sempre igual ao módulo do conjugado desse número complexo, tá? A parte real vai ser sempre menor do que o módulo da parte real, que vai ser sempre menor do que o módulo do número complexo. A mesma coisa com a parte imaginária. Bom, aí aqui a gente também já viu, né? O módulo do produto, o módulo do quociente e o módulo da soma, tá? Se a gente tem um produto entre dois números complexos, o módulo do produto é o produto dos módulos. A mesma coisa com o quociente. Dois números complexos, Z1, Z2, o quociente deles, né, Z1 sobre Z2, vai ser igual ao módulo de Z1 sobre Z2, sobre o módulo de Z2. E aqui a gente tem essa desigualdade, que é chamada desigualdade triangular. O módulo da soma, ele é sempre menor ou igual que o módulo do número Z1 mais o módulo do segundo número, tá? E aqui a gente viu algumas aplicações, né, desses teoremas, né, a gente aplicou essas três propriedades aqui e visualizou que realmente elas dão correto. Vimos o que seria o argumento, né, desse número complexo, né. Então, se a gente tem um número complexo aqui, ρ, a gente está chamando esse ρ aqui do módulo, tá? Então, esse símbolo aqui grego, que é o ρ, ele é exatamente igual ao módulo desse número complexo z, tá? Então, ó, o argumento é justamente esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui. E aqui a gente já sabe que é uma medida x, aqui a gente já sabe que é uma medida y. Então, se eu quero encontrar, se eu tenho esse ângulo θ aqui, né, eu tenho como encontrar aí o seno e o cosseno desse ângulo θ, desse argumento, né? O cosseno de θ, né, cosseno de θ vai ser cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é o ρ, que é justamente o módulo. E o seno, né, o seno desse ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa, y sobre ρ, né, onde esse ρ aí é justamente esse módulo. Tá? Aí a gente também fez esses exemplozinhos aqui, ó, tenho dado esses dois números, calculamos o seno e o cosseno, verificamos aqui que geralmente vai dar números que vocês conhecem, tá? Então, se aqui, por um exemplo, esse daqui, né, vamos fazer essas contas aí. Esse módulo aqui, ó, o módulo de Z, no caso o ρ, né, ele vai ser quem?
vai ser raiz de 3 ao quadrado, que é 3, mais 1 ao quadrado, a raiz quadrada disso aí tudo, que deu 2, né? Raiz quadrada de 4, 2. Então, o x é a parte real. A parte real é raiz de 3, ó. Então, raiz de 3 sobre 2. Aliás, raiz de 3, eu botei raiz de 2. Raiz de 3 sobre 2. E aqui o y é 1 sobre 2. E aqui a gente vai descobrir quem é o argumento θ. Ou seja, θ vai ser um ângulo tal que o cosseno da raiz de 3 sobre 2 e o seno deu 1/2. Que ângulo seria esse, pessoal? Alguém lembra? 30 graus. 30 graus, não é isso, Natan? Muito bem. Tá? 30 graus. Ok? Que é π sobre 6, né? Π sobre 6. Ok? Bom, como a gente está falando de argumento, pode ser o π sobre 6, como também pode ser uma volta, né? Em π sobre 6. Uma volta completa, né? Tipo, se você está aqui, ó. Aqui a gente tem um ciclo trigonométrico, né? Vamos supor que aqui está o π sobre 6 ou 30 graus. Vale, ele tem essas configurações do seno e o cosseno. Bom, mas se eu der uma volta completa, ó, 360 mais 30, 390. Aqui também, ó, 390 graus também tem. O cosseno é esse e o seno é esse, né? Então, esse argumento aqui vai ser qualquer ângulo da forma π sobre 4, π sobre 6, aliás, mais 2kπ, ou 2nπ, sei lá. Com esse k aí, né, é um número real qualquer. K pertencente aos reais. Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, k igual a 1, pode ser até 0. K igual a 0, 1, 2 e assim por diante, ok? Então, qualquer volta aqui, dessa forma, com 2π, somando 30 mais 360, ou seja, 30 mais, π sobre 6 mais 2π, π sobre 6 mais 3π, mais 4π, aliás, 4π e assim por diante, tá certo? 0, 2π, 4π, 6π e assim por diante. Tá? Deixa eu ver aqui, escrever alguma coisa aqui no chat. É isso, 30 graus, Felipe. Ok? E aí a gente viu isso aqui tudo, tá? Vimos como é que se escreve esse número complexo na sua forma trigonométrica, tá? Essa escrita aqui é a sua forma trigonométrica, e aqui a forma, agora, ó, uma outra forma trigonométrica, tá? Ali a gente só estava definindo as coisas, definiu o que seria o módulo e definiu o que seria o argumento. Para escrever o número na sua forma trigonométrica, de fato, né? Se eu tenho um número complexo da forma x mais y, não nulo, tá? Então, esse número é escrito dessa forma aqui, ó. A gente já sabe que para escrever esse número agora da forma trigonométrica, ele vai ser dado daqui de que forma? Vai ser igual a ρ vezes cosseno de i, mais i, cosseno de θ, aliás, mais i seno de θ. Professor, como foi que a gente tirou isso daqui? Daqui, ó, vamos lá. A gente sabe que z é igual a x mais yi. Porém, quem é esse x aqui, ó? A gente acabou de ver que x, ó, eu posso colocar esse ρ multiplicando aqui, então x vai ser igual a ρ cosseno, né? Ó, ρ cosseno. Então, x aqui, ó, vai ser igual a ρ vezes o cosseno de θ, mais, quem seria y? Y, eu isolando o y aqui, vai ser igual a ρ seno, e vezes esse i, tá? Então, vai ser, ó, vou colocar assim, ρ i seno de θ, tá? Colocando o ρ em evidência aqui, ó, se eu colocar ρ em evidência, o ρ vai ficar aqui, ó, vai sobrar cosseno de θ mais i seno de θ, tá? Então, essa daqui é a escrita do número complexo na sua forma trigonométrica, tá certo?
ou também conhecido como fórmula polar, forma polar. Então, esse número aqui a gente já viu que o módulo dele é 2, né? A gente acabou de fazer ali em cima. O módulo dele é 2, e Natan me disse que o argumento, né, a gente encontrou que o argumento é π sobre 3, 6, aliás, π sobre 6. Então, qual seria esse número complexo aqui, ó, que está escrito na sua forma algébrica? Quero escrever ele na forma trigonométrica. Então, ele vai ser, ó, ρ, né, que é o módulo, então vai ficar 2, vezes o cosseno do argumento, o cosseno de θ, π sobre 6, mais I vezes o seno de π sobre 6. Então, o número que estava escrito na sua forma algébrica, a gente escreveu ele aqui, ó, a gente já sabe como escrever ele também na sua forma polar, ou forma trigonométrica. Ok, pessoal? Isso aí foi uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre isso? Que queira falar? Creio que não, não é isso? Então vamos apresentar aí. Opa, Natan, levantou a mão? Foi sem querer. Tá certo. Então vamos para a aula de hoje, tá? A gente vai só finalizar a nossa aula de hoje com algumas operações com esses números complexos na sua forma trigonométrica, tá? Fazer algumas operações com ele na sua forma trigonométrica. A primeira operação que podemos ver é a operação de multiplicação, né? Se você tem dois números complexos, vamos supor aqui, ó, vou escrever aqui, ó, Z1 vai ser da forma ρ1 vezes o cosseno de θ1 mais I seno de θ2. E o Z2 é um número da forma ρ2 vezes o cosseno de θ2. Isso aqui está meio bagunçado aqui, minha letra está muito feia. Cosseno de θ2 mais I seno de θ2, tá? Isso aqui é dois números complexos. Como seria a multiplicação desses dois números complexos? Quando eu multiplicar esses dois números complexos, tá? Depois de fazer algumas simplificações, o resultado vai ser, ó, se eu multiplicar Z1 vezes Z2, vai ficar o módulo de um vezes o módulo do outro, tá? Os módulos multiplicam, vezes o cosseno da soma dos dois argumentos, mais I seno da soma dos dois argumentos, tá? Isso daqui a gente chega facilmente se a gente fizer a distributiva aqui, mas seria muita conta, tá? Eu peço que vocês, eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês verificarem isso daí, que isso daí acontece, tá? Não é complicado, não, tá? Só multiplicar, você vai ver aqui que vai dar o cosseno da soma e a soma do seno, né? O seno da soma também, tá? Aí você chega nessa fórmula aqui. Se a gente tiver vários números complexos, a gente vai sempre fazer dessa forma. Multiplica todos os módulos, né? Todas as normas, todos os módulos, vezes o cosseno, somo todos os argumentos, mais I do seno da soma de todos os argumentos, tá? Basta somar aí os argumentos e multiplicar o módulo desses números, tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. A gente tem um número complexo Z1 e um número complexo Z2. Queremos calcular o produto Z1 vezes Z2, tá? Então, ó, aqui, né, ó, se eu quiser fazer Z1 vezes Z2, né, o resultado disso daqui, pela fórmula que a gente acabou de ver, ó, multiplica o argumento, ou multiplica o módulo, né, ó, aqui o módulo é 3, aqui o módulo é 4. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 4, tá, vezes, abre parênteses, cosseno da soma dos dois argumentos. Então, vai ficar π sobre 2 mais π sobre 3, mais
I vezes o seno da soma dos argumentos. Π sobre 2 mais π sobre 3, tá? E aí, agora, basta, né, fazer essas simplificações aí, tá? Essas continhas aí, e colocar o número produto, né, dos dois números complexos na sua forma simplificada. 3 vezes 4, 12, tá? Vezes, abro o colchete aqui, ó, cosseno, que ângulo vai dar aqui, ó? Π sobre 2 mais π sobre 3, né? Vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3, vezes π, 3π. Mais 6 dividido por 3, 2, vezes π, 2π. 3π mais 2π, 5π sobre 6, certo? 5π sobre 6. Então, aqui vem, ó, 5π sobre 6, mais I vezes o seno de 5π sobre 6. Beleza, pessoal? Tá vendo como não tem mistério, tá? A multiplicação de números escritos na sua forma trigonométrica, tá certo? Basta multiplicar os módulos e somar os argumentos aqui dentro do seno e cosseno, tá certo? Mesma situação para a divisão, ó. A divisão de números na forma trigonométrica vai ser a divisão dos módulos e aqui dentro agora vai ser a subtração dos argumentos, o do numerador menos o do denominador. O numerador menos o do denominador. O argumento do numerador menos o argumento do denominador, tá? Então, nesse mesmo exemplo aqui, ó, se quisermos fazer quem seria Z1 dividido por Z2, vai ser o módulo do primeiro, que é 3, dividido pelo módulo do segundo, que é 4, vezes, abre um colchete aqui, ó, cosseno de quem? Do ângulo do primeiro, que é π do numerador, o ângulo o argumento do número do numerador, 2, menos o argumento do denominador, que é π sobre 3. Bom, e aí, ó, mais I seno, mesma subtração. π sobre 2 menos π sobre 3. Tá certo? E aí é só fazer essa continha aí, ó. Quem seria π sobre 2 menos π sobre 3, né? 6 é o mínimo. Então vai ficar aqui, ó, 3π menos 2π, que vai ficar π sobre 6, tá? Π sobre 6. E aí agora é só, né, ó, 3 quartos vezes o cosseno de π sobre 6, mais I seno de π sobre 6. Ok? Não tem mistério, tá certo? Isso daqui é a forma com que a gente realiza a multiplicação e a divisão de números complexos escritos na sua forma trigonométrica ou polar. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo aí? Tá fácil? Eita, parece que o pessoal tá no intervalo, tá todo mundo distante aí. Muito bem, Eloádia. Obrigado. Beleza, antes. Então vamos seguindo aí, tá? Vocês não estão falando nada, eu vou seguindo. Existe uma fórmula que é chamada de a fórmula de Moivre. Essa fórmula, né, é para a gente representar a potência de números complexos na sua forma trigonométrica, tá? Então, ó, se a gente tem um número complexo qualquer aqui, ó, escrito na sua forma trigonométrica, esse número é não nulo, tá? Com esse... E você tem uma potência aí qualquer, Z5, Z6, Z7.
tá? Você quer multiplicar esses números complexos Z 5 vezes ele vezes ele 5 vezes, ou seja, Z elevado a 5. Aí ficaria o módulo desse número elevado a 5 vezes o cosseno de N5, seno de 5 θ, né, no caso, tá? Então, ó, vai aparecer o N aqui, que é a potência aqui, e multiplicando o argumento aqui, tá? Dependendo do valor de N aqui, ok? Bom, então se a gente tem esses exemplos aqui, ó, eu quero calcular deste número complexo aqui, ó, ele elevado à terceira potência. Então, ó, o número complexo Z1 elevado à terceira potência vai ficar 2, que é esse número aqui, né, que é o módulo dele, elevado à potência, que é 3, vezes o cosseno de 3, que aparece multiplicando o argumento, 3 vezes π sobre 4, mais I seno de 3 vezes π sobre 4, ok? Bom, e aqui essa potência aí desse Z1 vai ficar 3, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, né? Essa potência aqui vai dar 8, cosseno de 3π sobre 4, mais I seno de 3π sobre 4. Tá certo? Então, esse daqui é o resultado deste número Z1 elevado à terceira potência. Já esse número complexo Z1 elevado à quinta potência, tá? Esse número aqui. Então, eu vou pegar esse número aqui, que é Z1, e vou elevar à quinta potência, tá? Esse Z1 é diferente desse Z1 aqui em cima, tá? Foi um errozinho aí de interpretação. De letras, tá? Primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular. Aqui o número agora está escrito na sua forma algébrica. Então, para descobrir, né, a potência, a gente tem que encontrar o ρ, né, que é o módulo, e o argumento desse ângulo, tá? Então, vamos lá. Quem seria o módulo dele, tá? Ou seja, o ρ. O ρ desse número vai ser a raiz quadrada da parte real, que é 2 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é 2 raiz de 3 ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar, ó, 2 ao quadrado, 4, 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, vai ficar, ó, 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, tá? Então, mais 12, que vai dar aquele número daqui de dentro. Bom, isso aqui dá raiz quadrada de 16, que é 4, né? Então, este módulo aqui vai ficar igual a 4. Agora, vamos para o ângulo, né? A gente já sabe que o cosseno de θ vai ser a parte real, que é 2, dividido por o módulo, que é 4. 2 dividido por 4 vai dar 1 meio. Já o seno de θ é a parte imaginária, que é 2 raiz de 3 dividido o módulo, que é 4. Então, isso aqui, ó, dá para simplificar por 2, vai ficar raiz de 3 sobre 2, tá? Então, a gente já sabe que o cosseno do argumento é 1 meio. E o seno do argumento, né, o seno de θ, na verdade, aqui tá errado, aqui só a escrita, tá? Aqui vai ser seno de θ. Esqueci de colocar o θ. Seno de θ vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre 4, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, qual seria o ângulo ou o argumento θ que tem como cosseno 1 meio e seno raiz de 3 sobre 2? 60 graus, né, professor? 60, né? 60, ou seja, π sobre 3, né? Π sobre 3, tá? E aí agora basta jogar, né? Ó, eu quero pegar o Z1 e elevar à quinta potência. Então vai ser o ρ, que é 4,
elevado à quinta potência, 4 elevado a 5, vezes, abro o colchete aqui, ó, cosseno do argumento vezes n, né? N é 5, ó. N é 5. Então, vai ficar 5 vezes o argumento, que é π sobre 3, mais i cosseno de 5 vezes π sobre 3. Tá certo? Bom, só fazer essas continhas aí, ó. 4 elevado à quinta vai dar quanto? É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes, né? Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vai dar 1024, tá? 1024 vezes o cosseno de 5π sobre 3 mais i vezes o seno de 5π sobre 3. Beleza, pessoal? Bom, então o que tínhamos que falar sobre parte trigonométrica, tá? Era isso daí, ok? A gente já tem uma lista de exercício bem grandinha aí para vocês. Vou passar uma outra lista de exercícios com relação a esse conteúdo, tá certo? De números complexos na sua forma polar. E a gente vai fazer uma atividade, tá? Uma provinha aí sobre isso daqui, tá? E para não confundir com o próximo assunto. Tá certo? Então, vou já quando terminar, Alguém tem alguma dúvida com relação a alguma lista, alguma questão da lista que queira ver, que não conseguiu fazer? Acho que hoje tem núcleo, né? Ok, Natan? Não escutei. Hoje tem núcleo? Se vocês quiserem, a gente pode marcar, sim. Não, mas eu acho que